Obrigado. Esfriou. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata número 12 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 24 de maio de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos, regulado pela pauta. Processo sobre a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Ilustre conselheiro presidente Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano, integrante da segunda Câmara, conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Em todos os processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, a eminente relatora, para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar, me digo representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, senhores e senhoras. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes. Prefeitura, processo 17.949 de 2012, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Júlio César de Souza e Dirceu Betoni. Processo licitatório a leilão número 13 de 2012. O objeto é a alienação de veículos inservíveis para o município. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade do procedimento licitatório, pela aplicação de multa regimental do valor de 50 UFERMs a cada um dos ordenadores de despesa por infração à norma legal. Processo 14.607/2015, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade. Processo licitatório número 64/2015, para aquisição de materiais diversos para o Centro de Educação Infantil. Eu acolho os posicionamentos formulados pela CCCE e pelo Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade do procedimento licitatório realizado. Voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir. O 4.546/2015, da Prefeitura Municipal de Nhoaque, responsável Gerson Serpa, processo licitatório para alocação de máquinas pesadas e caminhões. Processo 16.586/2015, da Prefeitura Municipal de Bodoquena, responsável Jun Itiada, é um pregão presidencial número 67/2015 para a prestação de serviços de mão de obra elétrica. Quanto aos processos, 5.258, 15.403 e 12.289, todos de 2015, da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, responsáveis Paulo André Defante e Luciano Montali. Atas de registro de preço número 1, 5, 15 e 10, todas de 2015, para serviço de telefonia móvel pessoal, fornecimento de relógio de ponto biométrico e fornecimento de cortinas tipo persiana, respectivamente. Ante o todo exposto nos autos, voto no sentido de declarar regular o procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e a ata de registro de preço celebrada. Voto no mesmo sentido nos 20 processos a seguir, todos referentes à ata de registro de preço. Processo 4.515 de 2015, 4.548 e 8.828 de 2014, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável Pascoal Carmelo Leandro e Joenildo de Souza Chaves. O objeto é aquisição de gás GLP e aquisição de material de expediente e também aquisição de material de consumo, respectivamente. Processo 20.035/2014, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcoverde, ata de registro de preço número 2 de 2013, para aquisição de placas intertravadas de concreto. Processos 20.579, 17.512 e 19.616 de 2015, 11.947 de 2014
e 14.783, 15.332 e 16.535 de 2015, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Cunha Bazano Barbosa. O objeto é aquisição de material de limpeza, materiais elétricos, gêneros alimentícios, materiais esportivos, medicamentos, cimento e medicamentos, respectivamente. Processos 14.752, 15.823 de 2015, da Prefeitura Municipal de Miranda, responsável Juliana Pereira Almeida de Almeida. O objeto é aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para copa e cozinha e aquisição de pneus novos, respectivamente. Processo 14.064 e 12.266, ambas de 2015, da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, responsável Jacomo D'Agostin, atas número 24 e 19, ambas de 2015, para aquisição de combustível e de materiais ambulatoriais e hospitalares. Processo 18.144, 15.983, de 2015, da Prefeitura Municipal de Terenos, responsável Carla Castro Rezende Diniz Brandão, sobre a atas número 17, 13, de 2015, para aquisição de materiais de consumo médico hospitalar e aquisição de materiais de higiene, limpeza e consumo, respectivamente. Processo 18.657, 2013, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Renato de Souza Rosa, ata número 6, de 2013, para aquisição de material de consumo e construção. 10.119, 2013, da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, responsável Edson Luiz de Davi, ata número 20, de 2013, para aquisição de materiais de laboratório. Processo 12.037, 2015, da Prefeitura Municipal de Anastácio, responsável Douglas Melo Figueiredo, ata número 4, 2015, para aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar. Processo 16.461, de 2015, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Barbosa, pregão presencial número 20, de 2015, para alocação de equipamentos monocromáticos e colorido, multifuncionais, com recursos de impressão, cópia, digitalização e fax, com tecnologia laser e software de gerenciamento de dispositivo, com fornecimento de todos os suprimentos e material de consumo. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular o procedimento licitatório e a formalização do contrato administrativo. Processo 14.577, 2004, da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, responsável Dirceu Luiz Lanzarini, contrato de adesão número 6 ao corporativo número 6 de 2004, para o fornecimento de mão de obra. Eu acompanho a análise da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade do 4º, 6º, 8º, 15º, 17º, 21º, 26º e 31º, termos aditivos ao contrato de adesão ao contrato corporativo, declarar a irregularidade da execução financeira do contrato em questão, aplicar multa no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa à época, por infração à norma legal, e impugnar o valor de R$ 16.942,31, referentes aos pagamentos realizados sem a devida comprovação por meio de notas fiscais. Eu quero só informar que a impugnação recaiu só acima do ex-prefeito Dirceu Luiz Lanzarini, embora vários presidente da Fundação, vários presidentes dessa Fundação passaram por esse tempo todo da vigência dos termos aditivos, mas as notas fiscais que tivemos problema foram justamente na época que o Dirceu Lanzarini era o presidente da entidade, da Fundação. Processo 17.213, 2013, da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, responsável Edson Luiz de Davi, ata de registro de preço número 23, 2013, para o fornecimento de recarga de oxigênio. Ante ao todo disposto nos autos, voto no sentido por declarar regular o procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e a ata de registro de preço e aplicar multa correspondente a 30 UFERMs ao ordenador de despesa em razão da intempestividade na remessa de documentos obrigatórios a esse tribunal. Senhor presidente, eram esses os meus votos. São relatórios e votos da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar? Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho integralmente os votos da relatora, aprovados por unanimidade, vão ao expediente.
Processo sob relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados da pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Osmar Jerônimo, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro relator das matérias para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, doutor João, representante do Ministério Público de Contas. Os meus processos são os seguintes. Processo número 1476 de 2014 é da Prefeitura Municipal de Amambai. O responsável, senhor Sérgio Eusébio. É um procedimento licitatório da modalidade pregão presencial número 74 de 2013. É a contratação de empresas para a prestação de serviços de transporte escolar. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o presente procedimento licitatório. O mesmo voto para o processo seguir. Processo número 16.590 de 2013, da Prefeitura Municipal de Dourados. O responsável é o senhor Murilo Zawitch. É um procedimento licitatório, modalidade de concorrência número 3 de 2013. O objeto é a contratação de empresas visando a alocação de máquinas e equipamentos e veículos. Quanto ao processo número 17.571 do ano de 2012, da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, tendo como responsável o senhor Donato Lopes, é um procedimento licitatório, modalidade pregão presencial número 3 de 2012. O objeto é a contratação de empresas para aquisição de combustível. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório e aplicar multa ao senhor Donato Lopes no valor de 30 UFERMs, que deverá ser recolhido em favor do FUNTC e em prazo regimental. E o processo número 2002, de 2007, Prefeitura Municipal de Campo Grande, responsável, senhor Wilson Cabral, Edson Iassul, Vera Bach e Rodrigo Aquino. O assunto é um contrato número 44 de 2007, é um procedimento licitatório concorrência número 10 de 2007, prestação de serviços de publicidade. Acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório na modalidade de concorrência número 10 de 2007 e a formalização e o teor do presente contrato e seus termos aditivos e a execução financeira contratual. O mesmo voto para o processo seguinte, que é o processo número 6.950 de 2009, da Prefeitura Municipal de Dourados. Responsável, senhor Ignes Medeiros e Walter Carneiro Júnior. O assunto é o contrato número 369 de 2009, procedimento inexigibilidade de licitação número 20 de 2009. O objeto é prestação de serviços de manutenção e softwares institucionais. O processo número 2006 de 2010, o órgão é a Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, o responsável é o seu Rude Paedes Outros. O assunto é não cumprimento de decisão simples da 2ª Câmara, número 507 do ano de 2012. Eu acolho em parte o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de aplicar multa ao senhor Rude Paedes Outros no valor de 30 UFERMs, que deverá ser recolhida no valor do FUNTC, no prazo regimental, em razão de não remessa integral dos comprovantes de pagamento do contrato número 13 do ano de 2010. Quanto ao processo número 277 de 2010, o órgão é a Secretaria Municipal de Governo de Dourados, responsável será Alziro Moreno e José Jorge Filho. O assunto é o contrato número 419 do ano de 2009. É um procedimento licitatório, pregão presencial número 129 de 2009. O objeto é a prestação de serviço de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, assessoramento administrativo e consultoria financeira. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 129 de 2009 e a formalização e teor do presente contrato. Declarar ilegal e irregular a execução financeira contratual. Impugnar a importância de R$ 4.400, que deverá ser ressarcida ao erário municipal no prazo regimental devidamente atualizada.
atualizada de responsabilidade do senhor José Jorge Filho, em razão da ausência dos comprovantes de retenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza que foram estornados. Aplicar multa ao senhor José Jorge Filho no valor de 10 UFERMs, que deverá ser recolhido em favor do FUNTEC no prazo regimental. Quanto ao processo número 6.791 do ano 2008, que o órgão é a Secretaria Municipal de Saúde Dourados, tendo como responsável o senhor Edivaldo Moreira. O assunto é o contrato número 629 do ano de 2008. É um procedimento licitatório, pregão presencial número 238 de 2011. É a aquisição de materiais hospitalares. Acolho a análise da Quarta Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular a execução financeira do presente contrato, aplicar multa ao senhor Edivaldo Moreira no valor de 30 UFERMs, que deverá ser recolhida em favor do FUNTEC no prazo regimental. E, por último, senhor presidente, o processo número 3.092 de 2007 e o processo número 3.378 de 2007. O órgão é a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas de Campo Grande. O responsável é o senhor João Demarco. Assuntos são contratos NS 95 de 2007 e 120 de 2007. É um procedimento licitatório, concorrências NS 40 de 2007 e 52 de 2007. O objeto é a prestação de serviço de manutenção de vias públicas não pavimentadas. Eu acolho a análise da IEMA e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela ilegalidade, desculpa, senhor, pela legalidade e regularidade dos termos aditivos aos contratos supracitados e da execução financeira contratual. Em todos os processos citados, senhor presidente, as autoridades competentes serão intimadas do resultado deste julgamento. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa. Com o relator em todos os processos. Também acompanho o relator em todos os processos, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob relatoria destes conselheiros, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Os processos a meu cargo serão relatados em bloco, com exceção do feito de número TCMS 23698, de 2012, do município de Aparecido do Taboado, o qual será relatado como destaque. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, Irã Coelho das Neves. Nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria ratifica os pareceres, à exceção do processo TC 67.051/2011, referente ao contrato administrativo 64 de 2011, oriundo do pregão presencial 31/2011, realizado pelo município de Alcinópolis, objetivando o fornecimento parcelado de peças para manutenção de frota de veículos, no valor total de R$ 209.294,54, os quais se encontram na presente pauta de julgamento para apreciação de sua execução financeira. O Ministério Público de Contas, ora representado por este procurador, apreciando novamente os documentos que instruem os autos, observou que não houve qualquer desembolso financeiro por parte da Prefeitura, porquanto o contrato em apreço fora oportunamente rescindido por conveniência da administração. A formalização da rescisão unilateral do contrato foi devidamente encaminhada a esta Corte de Contas, ocasião em que se observou a inexistência de execução financeira a ser apreciada, configurando desta forma a perda do objeto no transcorrer da tramitação processual. Em virtude do exposto, este Ministério Público de Contas retifica integralmente seu parecer constante de folhas e folhas, determinado sob o número 1668/2015, opinando, por consequência, pela extinção e consequente arquivamento do processo, em face da perda do objeto, como dito anteriormente. Os pareceres que ratificamos e, neste feito, retificamos o parecer já mencionado. Não, o cara está cansado, viu?
Não, eu não vi aqui, João. Muito bem, quero fazer uma correção, conselheiros e eminente procurador de contas. O processo que anunciei que relataria em destaque de 23.698, na verdade, está pautado de forma indevida no nosso resumo. Então, os demais relatarei em bloco como anunciado. Muito bem, processo de número 6.677/2013, o voto acolhe o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e é pelo julgamento do convênio número 5 de 2012 entre o município de Paranaíba e o Instituto de Desenvolvimento Humano, Social, Econômico, Educacional e Cultural Madre Teresa Spinelli, como contas irregulares em face da inconsistência da demonstração financeira, bem como do não encaminhamento das cópias dos processos jurídicos, dos pareceres jurídicos relativos aos termos aditivos celebrados e pela aplicação de multa no montante equivalente a 50 UFEMs ao responsável, senhor José Garcia de Freitas. Já no processo número 72.143/2011, o voto concorda com o parecer ministerial e é pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato número 5 de 2011, firmado entre a Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande, tendo como ordenador de despesa o senhor Silvio Lobo Filho, e a empresa Viga, prestadora de serviços de conservação e asseio limitada, em face da intempestividade na remessa dos documentos e do não preenchimento do formulário subanexo 17, exigido pela Instrução Normativa número 35, de 2011, pela regularidade e legalidade da etapa da execução financeira e pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa no sentido de que adote providências visando a melhor observância do calendário das obrigações, bem como da correta instrução processual, de forma a evitar a ocorrência de falhas da mesma natureza nas futuras contratações. No que tange ao processo número 16.598/2013, o voto pelo julgamento do convênio número 5 entre o município de Cacilândia e a Sociedade de Amigos do Bairro da Indaiá do Sul, como contas regulares com ressalva, em razão da ausência de documentos reclamados pelo corpo técnico no curso da instrução processual e pela aplicação de multa no montante equivalente a 30 UFEMs ao responsável, senhor Carlos Augusto da Silva, e pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa no sentido que adote providências administrativas com vistas à melhor observância da instrução dos processos encaminhada a essa Corte de Contas sob pena de sanção pecuniária. Esta mesma decisão para os processos 6.880/2013, 6.945/2013, 6.976/2013, que tratam dos convênios de número 18, 10 e 11, todos celebrados no exercício 2012 pelo município de Aparecido do Taboado, representado pelo senhor André Alves Ferreira, respectivamente com as entidades Conselho Comunitário de Cidadania e Segurança Pública de Aparecido do Taboado, Lar Vicente Marques de Queiroz e Congregação de São João Batista. E 7.329/2014, tendo como objeto o convênio número 5 de 2013 entre o município de Cacilândia, sob responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cacilândia. Já no processo número 67.051/2011, que trata do contrato número 64 de 2011, entre o município de Alcinópolis e a microempresa Flávio Crisóstomos Furtado, o voto é pela extinção do presente feito, sem resolução de mérito, em face da perda do objeto no curso da instrução processual, decorrente do desfazimento integral do ato por força do decreto número 081 de 2011, com fulcro no artigo 267.4 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 112.2, letra A do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76 de 2013, e acrescentando as ponderações feitas oralmente pelo eminente Procurador de Contas, após ter concluído que não houve movimentação financeira do referido contrato, o que vem a se amoldar ao nosso voto. Quanto ao processo número 5.224/2011, o voto concorda com a opinião do Ministério Público de Contas e é pela irregularidade e ilegalidade da formalização e da execução financeira do contrato número 16 de 2011, firmado entre o município de Alcinópolis, representado pelos senhores Manuel Nunes da Silva, ex-prefeito, e seu sucessor, Alcino Fernandes Carneiro, e a microempresa Jean Coelho Pereira, visto que foram amparados em procedimentos licitatórios reputado ilegal e irregular, nos termos da decisão simples número 8 de 2013 da segunda Câmara, e
pela aplicação de multa de 50 UFERMs ao senhor Alcino Fernandes Carneiro, em decorrência da realização de despesas embasadas em instrumentos contratual aivado de vício de ilegalidade, com infringência ao disposto ao artigo 62 da Lei Federal 4.320/64, combinado com o artigo 61, parágrafo único da Lei Federal 8.666, de 93. Este mesmo voto para o processo seguinte, de número 5.244/2011, concernente ao contrato número 12/2011, entre o município de Alcinópolis e a empresa individual Silas Souza de Oliveira, tendo como ordenador de despesa o senhor Manuel Nunes da Silva. Por seu turno, no processo número 990 de 2010, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é pela irregularidade e ilegalidade da formalização do primeiro ao quarto termos aditivos ao contrato de número 15 de 2009, firmado entre o município de Riba do Rio Pardo, representado pelo senhor Robson Luiz Moreira e a microempresa Denis da Maia, em razão do não encaminhamento do comprovante da autorização para a celebração dos termos aditivos, conforme anexo 2 da Instrução Normativa 34 de 2010 e subanexo 17 da Instrução Normativa número 35 de 2011, pela aplicação de multa no valor correspondente a 100 UFERMs imputada ao então ordenador de despesa pela prática de atos contrários à decisão que julgou ilegal e irregular às etapas precedentes, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento das fases pertinentes à execução financeira. No processo número 16.675/2012, o voto foi proferido em sintonia com o parecer ministerial e é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato de obra de número 449/2011, tendo, de um lado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, representado pelo senhor João Antônio de Marco, e, de outro, a empresa Coleto Engenharia Limitada, e pelo retorno dos autos à Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente para acompanhar a execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para o processo de número 119.961 de 2012, que trata do contrato número 198 de 2012 entre o município de Brasilândia, sob a titularidade do senhor Antônio de Pada Tiago, e a empresa de pequeno porte construtora Premier Limitada. No que se refere ao processo número 12.838 de 2005, o voto é pela regularidade e legalidade, com ressalva da etapa correspondente à execução financeira do contrato, de número 136 de 2005, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão e Empreendimento de Mato Grosso do Sul, representado pelo senhor Carlos Augusto Longo Pereira, e a empresa Via MS Engenharia Consultoria Limitada, e pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa, no sentido de que adote providências administrativas com vista a comprovar integralmente o adimplemento das obrigações observadas às disposições legais. Por sua vez, no processo número 22.266 de 2012, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo e da fase pertinente à execução financeira do contrato de obra de número 1980 de 2012, celebrado entre o município de Costa Rica, representado pelo senhor Jesus Queiroz Bairde, e a empresa Transenge Engenharia e Construções Limitada. Esta mesma decisão para o processo de número 1926 de 2012, que trata do contrato de obra número 155 de 2011, entre o município de São Gabriel do Oeste, representado pelo senhor Sérgio Luiz Marcon e Jefferson Luiz Tomazoni, respectivamente, prefeito e secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, à época, e a microempresa Sérgio Henrique Schoffen. Com relação ao processo número 2.487 de 2012, o voto acolhe a opinião do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, da formalização e da etapa referente à execução financeira do contrato de obra número 24 de 2011, celebrado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, representado pela senhora Neide Lourdes Balzan e a empresa DCA Construtora Limitada. Já no processo número 10.154 de 2010, o voto concorda com o parecer da Procuradoria-Geral de Contas, no sentido que seja declarada irregular e ilegal a etapa correspondente à execução financeira do contrato número 85 de 2010, celebrado entre o município de Alcinópolis, representado pelo senhor Manuel Nunes da Silva, e a microempresa Aldemir Nunes Oliveira, por ter sido amparada em procedimento licitatório e formalização reputadas ilegais e irregulares nos termos da decisão simples número 78 de 2013 da segunda Câmara, a qual, inclusive, já imputou a penalização do responsável. Por fim, no processo de número 10.626, de 2014, o voto é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório pregão presencial de número 18 de 2010 e da formalização da ata de registro de preço de número 10 de 2010, levada a efeito pelo município de Alcinópolis, sob a responsabilidade do senhor Manuel Nunes da Silva, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro e segundo termos aditivos, em face da prorrogação da ata de registro de preço em comento, pela recomendação atual responsável,
para que se abstenha de realizar qualquer prorrogação das atas de registro de preços que forem celebradas na vigência do Decreto Federal 7.892 de 2013, visto que as mesmas possuem a vigência máxima também estabelecida no artigo 15, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei Federal número 8666/93, bem como para que adote medidas necessárias para a correção da impropriedade identificada e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento das contratações derivadas. Senhores conselheiros, são esses meus relatórios e votos que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Como relator. Conselheiro Osmar? Acompanho, relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representantes do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outros para dia e horas regimentais. Está encerrada.